Gente, aí eu pergunto uma coisa a vocês. Dessa confusão aí que a gente vai falar ainda, claro, de Botafogo e Atlético Mineiro, que é uma prévia também no que vai acontecer na final da Libertadores, né? Porque se realmente como é que é o nome do homem lá? O Luiz Henrique falou pro Everson que o time é um time de M, né? Um time de fezes. Falou que o time é muito ruim. É um time muito ruim. O seu time é muito ruim. Depois falou se time ele é uma falou M. isso mesmo... Se ele falou isso mesmo e o Hulk pediu respeito, né? Até o Hulk deu aquela provocada. Esse cara aí deu 7 chutes na seleção brasileira, 5 chutes, eu fiquei 7 anos na seleção. Vai se criando, né, um clima bom para a final. Bom no sentido de competitividade e rivalidade, porque aí eu já não sei também se isso vai partir e sempre parte para as arquibancadas. Mas de qualquer jeito, esse empate, olhando para o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem uma tabela, na minha visão, mais suave do que a do Botafogo. São 2 pontos. A tabela do Botafogo tem... O Vitória, Palmeiras, Vitória, Palmeiras, Inter e São Paulo. O Botafogo tem uns joguinhos aí que pra dar uma complicada é 2 palitos. O São Paulo dependendo, e ao que tudo indica, o São Paulo vai chegar na última rodada tranquilíssimo. E aí, meu amigo, não espere nada do São Paulo contra o Botafogo. E o Inter já tá classificado pra Libertadores também. Então, eu não acho a vida... O Botafogo pode se complicar exatamente na semana que vem contra o Palmeiras. E no sábado contra o Vitória. É difícil também, você não acha? Dependendo não, porque, gente, o Botafogo ganhando a Libertadores, por exemplo, você já vai ter você já tem o G5. Você já tem o G5. Sim. Você vai ter o G6 com o Inter e São Paulo. Vira um G7, né? E aí tem o Botafogo ganhando... O G7 eu digo por causa das 2 vagas de pré. Isso. Botafogo ganhando vai virar um G6. Isso. E aí um G8. A gente já tem um G7. Isso, já tem um G7 com 5 indo pra Libertadores diretamente. Exatamente. E se o Cruzeiro vencer... Aí abre mais uma. Se o Cruzeiro vence a Sul-Americana... mas o Cruzeiro não vai ficar entre os... Será que não? Não vai. Gente, esse Cruzeiro tá do Diniz mas tem muitos... É tenebroso. Esse Cruzeiro do Diniz é tenebroso, gente. O São Paulo tem 58 pontos, vai o Cruzeiro ganhar, tem 40. E não vai ganhar a Sul-Americana. Eu também acho que não, mas não vai. É um jogo só, numa dessas aí... Numa dessas perde. Tudo bem. Bom, o São Paulo perdeu pro Independente Del Valle, não Exatamente. O São Paulo era até meio que não favorito, mas... Enfim, jogava mais bola talvez que esse Cruzeiro do Diniz, viu? O Palmeiras, e vamos lá, o Palmeiras, a gente tava fazendo o jogo do São Paulo, depois colou no jogo do Palmeiras. Eu não achei que o Palmeiras jogou todo esse futebol também não, mas... O Palmeiras não jogou nada, né? Mas, Ontem, gente, jogou mas mal assim, ontem. e daí, entendeu? Os caras estão ganhou. E daí? Botafogo. Ganhou. É o time do pacto. É o time do... Entendeu? Cara, é impressionante. O Palmeiras é aquilo que a gente falava sobre outros times. O interessante é você estar ganhando, disputando o título. Cara. Se tá bonito, se tá legal, ok. O cara vai reclamar, o torcedor vai reclamar durante o jogo, assim, não foi legal. Acabou o jogo, apito final, o cara apontou 1x0, 2x0, 6x0. Acabou a 38ª rodada. Se o time tá lá no primeiro lugar... A única torcida no Brasil que não é assim é o Flamengo. Exatamente. De resto... Você perguntar pra qualquer Exatamente. Se ganhar de 1x0 ou, enfim, no Joaquim Pô, mas tá fazendo os 3 pontos, os caras preferem os 3 pontos. É a mesma coisa, pergunta pro torcedor corintiano, os caras também preferem. Eles queriam 3 pontos de qualquer jeito no jogo contra o Cruzeiro, no jogo contra o Vitória e por aí vai. Ô, Martelis, uma outra coisa também, falando de Palmeiras e Botafogo e título do Campeonato Brasileiro, ontem, depois do jogo do Botafogo, eu vi muitas pessoas falando da questão mental. O Botafogo perdeu a mentalidade. O Botafogo não tem mais psicológico. O Botafogo não vai conseguir aguentar essa reta final do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o que aconteceu ontem era mais sobre a Libertadores do que o Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, ele sabe que tem um time inferior ao Botafogo. E isso não é um segredo pra ninguém. A gente vê que o Atlético Mineiro faz um Campeonato Brasileiro ruim, enquanto o Botafogo faz um campeonato muito bom e chega com muito favoritismo pra final da Libertadores. Eu não acho que ontem o que aconteceu foi um destemperamento dos jogadores do Botafogo, e aí a gente fala de 2 especificamente. O Barbosa, porque ele sai correndo atrás do jogador do Atlético Mineiro. Uma pergunta rapidinho. O jogo do Botafogo foi depois do Palmeiras? Foi depois. Então tá aí, já entendi o destemperamento também. E aí, do Luiz Henrique, porque tem essa confusão. Ele vai no goleiro que ele é reserva do Atlético Mineiro e fala isso. Então eu acho que é um destemperamento. Foi eu não reserva, acho não que... foi o Everson? Não foi o Everson, foi pro goleiro reserva. Então o Hulk também não ouviu, né? O Hulk não ouviu. O goleiro que foi falar pra eles, olha,
O Luiz Henrique veio aqui. Ô, meu capitão, vem aqui, ó. Ô, mãe, ó quem falou aqui. Não, mas então, tá certo. Eu acho que foi sobre a Libertadores. Eu não acho que o Botafogo perdeu um controle do Campeonato Brasileiro. E a discussão é envolvendo dois times que vão disputar a Libertadores. Claro. O Botafogo vai enfrentar o Vitória e pode vencer o jogo. Não significa que o Botafogo perdeu o campeonato, acabou, nada disso. É só uma questão envolvendo a Libertadores, porque é uma competição que os dois times querem vencer. O Botafogo quer, se perder o Campeonato Brasileiro, por exemplo, quer ter pelo menos vencido a Libertadores. E o Galo só tem a Libertadores. O Galo não tem outra coisa pra disputar no campeonato. Tá lá embaixo já, né? Exatamente. Então eu acho que é bom a gente colocar isso, e pelo menos pra mim, esse é o caminho, de que é uma coisa sobre a Libertadores e não o Campeonato Brasileiro. Eu não acho que o Botafogo perdeu o mental ou perdeu o psicológico. E foi uma questão de dois jogadores. Tanto que o Marlon tenta resolver a situação, Arthur Jorge tenta resolver a situação, e muito provavelmente isso foi conversado internamente depois do que aconteceu, porque foi um total destemperamento dos jogadores do Botafogo. Enquanto isso, os jogadores do Galo estavam fazendo piada, né? O Daverson falando dessa questão do quem é Barbosa, é o zagueiro do Botafogo. O Hulk dando aquele, né, peso que ele sempre faz, de provocar, de falar, olha, ele veio aqui, falou isso, falou aquilo, e também de inflamar os outros jogadores. Então, assim, de caso pensado, no final do jogo eu fiquei com um pouquinho com essa sensação ainda, sabe? Tipo assim, o Galo foi pra ganhar o jogo ontem do... O Galo jogou numa retranca. Não, o Galo ontem foi pra construir um apartamento... Na cabeça do Botafogo. Na cabeça do Botafogo. Foi isso que eles fizeram. E foi isso que eles fizeram. O Botafogo vai querer entrar pra final e vai querer ganhar, vai querer destruir o Atlético Mineiro. E o Galo sabe que isso vai pesar mentalmente pro Botafogo, quer conquistar um título que nunca conquistou na história. Então. Não, e assim, vai dando uma ansiedade conforme você vai chegando perto ali da reta final, vai chegando o dia. E aí o Luiz Henrique expulso no final, o Hulk dá declarações fortes, quem é você, quanto chute você deu, aquela coisa toda. Assim, nessa aí eu tenho que ficar com o Hulk, porque se ele falou isso mesmo, tem que ter muita cautela, né? O Hulk, ele não ganhou Libertadores. O Hulk ganhou Libertadores? Não, né? Pelas minhas contas, não. Não. Porque ele jogou no Brasil, aqui no... não teve uma carta. Não, ganhou. E aquela Libertadores de 2013 ele não tava. Então... Aí a gente tem... Bom, ele jogou no Porto, o cara jogou na Rússia, ídolo ele jogou... Do Porto, ídolo do... Ele na Europa foi o quê? Foi isso aí, né? Porto, futebol português, acho que ficou um tempasso, aí foi pra Rússia no Zenit e voltou. Sim. Ele não é um cara de muitos clubes, né? Ele é um cara que, enfim, ficou... E no Galo ele tá o quê? Desde 2000 Foi pra China também, né? Ele foi pra China, é verdade, ele foi pra China. No Galo ele tá desde quando, Gabi? Você que tá com a ficha técnica dele aí. 21, tá desde não é? Não, mas bem mais. Acho que é mais, bem acho mais. que é mais. Deve, sei lá, 17, 19, alguma coisa eu assim. Acho que eu acho que ele tá desde 2000 e... A pandemia foi em 20, ele já tava desde aqui? Desde 2021. É isso? A pandemia não tá... Nossa. De 21. Porque aí o Galo montou aquele super time que acabou ganhando o Campeonato Brasileiro e Copa do parece... Brasil. É tão identificado a Libertadores, vai pra Supercopa contra o Flamengo. Contra o Flamengo e ganha naqueles pênaltis infinitos, né? Ele tá 3 anos no Galo. E ele ficou aí, os times que ele passou, Gabi, nós temos aqui, o Porto, aí você, de mais assim, notoriedade que a gente lembra, né? Porto, aquele Shandong Luneng, acho que era isso. É o Shandong... Zenit, Porto, dos mais conhecidos são Zenit, passou pelo Vitória também, quando subiu pro profissional. Isso. E Atlético Mineiro. Boa. E o Porto, né? Claro que ele é ídolo. Então, e ele foi seleção brasileira, e não é que ele era seleção brasileira, um cara que... será que devia estar aí? Não, ele participou acho que de 2 ciclos de Copa do Mundo. Sim. E foi como pra titular. Da Copa. Sim. O 7-1, ele tava, né? Querendo ou não, ele tava. Mas, e aí não é nem esse o debate, enfim. Aí cada um vai defender o seu lado, mas você tem que ter muita cautela ali do calor do momento, ainda mais para 2 times que vão fazer final. Se o Luiz Henrique falou isso mesmo, esse time é uma... Enfim, sei não essa final de Libertadores aí, mas são ingredientes, claro, que a gente vai falar. Lá no dia 30, não é? Dia 30. E no final ele pode nem ter falado, mas assim, o Galo criou essa atmosfera do Diz que me diz que ele falou, porque isso aconteceu, e aí criou todo esse clima de cara de Libertadores mesmo, né? Mas já pensou se o Luiz Henrique não falou? Imagina o Luiz Henrique tendo que explicar. Acho que ele já teria dado uma coletiva aí, chamada, enfim. Deixa eu falar uma coisa.